muito bem-vindo, você chegou ao Transformamente, é isso mesmo. Aqui você tem conteúdo de qualidade, à luz da palavra de Deus, para que haja uma mudança na sua forma de pensar, porque nós cremos que somente a palavra de Deus tem esse poder para transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Bom, se você chegou até aqui, é porque lhe chamou a atenção aí que nós hoje vamos falar sobre os 3 sinais, isso mesmo. 3 sinais que deixa bem claro se a gente conseguiu perdoar ou não aquela pessoa que nos magoou. Então fica aí que você vai gostar desse conteúdo. Bom, vamos logo para o primeiro sinal. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Bom, suportar nada mais é do que o tolerar. É o aguentar, é o ter paciência. É isso mesmo. Se você consegue tolerar essa pessoa, aguentar ela do jeito que ela é, ter paciência com ela, isso é um bom sinal que você está no processo de libera do perdão. Então, isso tem que ser mútuo, tem que ser um com o outro, ou seja, porque nós erramos diariamente. E muitas das vezes nós não temos capacidade de reconhecer isso e a palavra vem nos orientando que a gente tem que se suportar, a gente tem que se tolerar, a gente tem que ter paciência, porque todos nós temos as nossas falhas, temos muitas das vezes as nossas questões, nossos traumas, e a gente tem que saber lidar um com o outro. E o segundo sinal, Mateus capítulo 5, verso 44, diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não tem como a gente amar de forma tão espontânea, mas é um processo. E esse processo acontece quando a gente se dispõe a orar pelos nossos inimigos. A palavra está dizendo: orai pelos vossos inimigos, né? Pelos que vos perseguem. Se Deus está nos orientando a orar pelos que nos perseguem, que dirá pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo, que muitas das vezes nos machucaram, nos magoaram, tanto de forma intencional ou não, mas a palavra nos orienta a continuar orando por essas pessoas. E nesse processo, quando eu continuo, insisto em orar, em dedicar tempo a buscar essa cura, tanto dentro de mim, para que eu possa saber lidar com as outras pessoas, eu continuo, eu insisto a orar pelas pessoas que me magoam. E quando a gente vai orando, a gente vai desenvolvendo o amor, a gente vai desenvolvendo o perdão. Então tenha em mente uma coisa: isso é um processo. É um processo que Deus vai trabalhando de acordo com aquilo que você vai correspondendo à sua palavra. O que a palavra orienta? Orai. Então orai. Orai até pelos seus inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E Deus vai trabalhando em nós e através de nós e vai transformando aquilo que era mágoa, que era ressentimento, aquilo que era dor, aquilo que era angústia, e Ele vai transformando ao ponto da gente chegar a amar por essas pessoas. Quem nunca começou aí, né, orando por alguém de forma quase que obrigatória, porque o Senhor orientou a orar, e no final da oração já estava ali aquebrantado, já estava ali desejando de fato, com sinceridade, o bem a outra pessoa, bênçãos para outra pessoa. Então esse processo somente o Senhor pode fazer. Esse processo de transformação na minha e na sua vida é só o Senhor que pode fazer. E se eu e você permitir, Ele vai fazer. Agora vamos para o terceiro sinal. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então deixa eu falar uma coisa bem importante para você, que ainda não conseguiu perdoar, se porventura está se identificando com esses pontos e está vendo que ainda não perdoou. Bom, não tem como ver a Deus sem a santificação e sem ter paz com o próximo. É isso mesmo. Se você quer um dia morar com o Senhor, se você quer um dia passar a eternidade com o nosso Deus, saiba de algo. É necessário ter esse processo de santificação para que você se santificando, você estando alinhado com a vontade de Deus, você tenha capacidade em Deus de ter paz com a outra pessoa que te magoou. A gente vê muitas das vezes pessoas dentro da igreja ou no âmbito familiar falando que se sente desconfortável com a presença da pessoa que lhe magoou. Muitas das vezes pessoas que saem até do mesmo ambiente. Se a pessoa ali que lhe magoou chega na igreja ou chega ali no âmbito familiar, ela sai porque ela não consegue se relacionar mais. Ela não consegue ter paz por o fato daquela pessoa estar no mesmo ambiente que ela. E isso é muito ruim, isso é muito negativo, porque a palavra de Deus nos orienta a ter paz. E essa paz, ela não acontece de forma espontânea, ela acontece em um processo de santificação. Se eu estiver alinhada ao Pai, ao nosso Senhor, Ele vai nos dar força, vai nos dar sabedoria
e vai nos dar essa paz que nós precisamos para que possamos viver em comunhão, em harmonia uns com os outros. Então não tem como você querer ver a Deus, não tem como você querer participar das bodas se você não está tendo comunhão aqui, se você não está conseguindo exercitar o perdão e ter paz com as pessoas que te cercam. Sabe, nessa passagem eu me lembro, fechando esses 3 sinais, vamos fazer rapidamente uma recapitulação. Colossenses capítulo 3, verso 13, que diz o quê? O primeiro sinal é o suportar, o tolerar, o aguentar, o ter paciência com a outra pessoa. Mateus capítulo 5, verso 44, também diz pra gente amar, pra gente orar pelos aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. E o último, que é Hebreus 12, 14, que deixa bem claro essa palavra, dizendo, seguir a paz com todos. Então, primeiro ponto, suportar. Segundo ponto, amar e orar pelas essas pessoas, né? E o terceiro e último ponto, ter paz com as pessoas. Ter paz com a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, ter paz com a nossa família, ter paz até com aqueles que não querem ter paz com a gente, não sei porquê muitas vezes, né? Mas tem essas questões de pessoas que não se identificam com a nossa personalidade, de pessoas que não se identificam com a nossa forma de falar, de pessoas que não se identificam com a nossa forma, a nossa maneira de se expressar, e tá tudo bem. A gente tem que aprender a lidar e a viver e a sobreviver e a saber sobreviver com as diferenças uns dos outros e não passar por cima uns dos outros, porque assim, dessa forma, a gente não vai conseguir ver a Deus. Dessa forma, a gente não vai conseguir morar com o nosso Senhor. Tem mais uma citação que eu queria deixar para você, lá em Mateus, capítulo 18, verso 21, que Pedro, ele chega diante do Senhor Jesus com uma dúvida. Ele diz, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu perdoo ele? 7 vezes? Aí o Senhor olha para Pedro e diz, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava querendo dizer ali para Pedro, Pedro, eu não quero que você se limite a uma quantidade de números. Ele botou uma bem maior, 70 vezes 7, que dá 490, né? Mas isso não é sobre números, isso não é sobre números, isso é sobre a capacidade e a disposição que eu e você temos de exercitar o perdão diariamente. Jesus não estava querendo dizer ali um número específico para Pedro, eu acredito. Jesus estava querendo trazer uma reflexão profunda na mente de Pedro e dizer para Pedro, Pedro, quantas vezes for preciso você perdoar, você tem que estar disposto a perdoar. E é isso que eu queria trazer para você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu queria trazer essa reflexão para sua vida. Quantas vezes você está disposto a perdoar aquela pessoa que te magoou? 1 vez, 7 vezes, 70 vezes 7? Fique aí esperto, porque o Senhor, ele nos orienta a perseverar nisso. Na verdade, o Senhor, ele não quer estipular um número específico, ele quer que a gente venha exercitar isso diariamente no nosso cotidiano, seja com o meu esposo, seja com o meu filho, seja com minha mãe, com meu irmão, com meu pai, com meu irmão da igreja, seja com a minha família ou com aqueles que eu nem conheço, diante desses 3 sinais que ficou bem claro através da palavra de Deus em relação ao perdão. Que o Senhor possa te dar perseverança para executar eles, com verdadeiramente obediência, com temor, com amor no seu coração. Que você possa ter disposição para suportar, para amar, para se esforçar em ter paz com essas pessoas que te fez mal, que te ofendeu. E que o Senhor possa te dar graça para que você consiga isso. Creia no Senhor, creia que Ele tem poder sobre as nossas vidas para fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós imaginamos, porque Ele é Deus. Então, se a gente realmente se sujeitar à sua vontade, nós teremos paz uns com os outros, nós conseguiremos ver a Deus, porque nós estaremos sendo moldados pelo Senhor, porque nós estaremos sendo aperfeiçoados pelo seu amor. Tenha em mente uma coisa, o perdão, ele traz muito mais benefício para você que libera. O perdão, na verdade, é a cura que muitos de nós precisamos para continuar seguindo a nossa caminhada cristã. Não tem como continuar da mesma forma, não tem como continuar fazendo as mesmas coisas. O Senhor, ele nos constrange, através da sua palavra, buscar sermos pessoas melhor. E cabe a mim e a você a escutar a sua voz e a obedecer, a ter disposição de obedecer. Não é fácil, mas que o Senhor, ele possa trazer essa mudança de mentalidade na sua mente acerca do perdão, acerca daquilo que você tem que fazer. E eu queria orar por você nesse momento, para que o Senhor te dê força em Deus, para que você possa perdoar alguém ou a situação que aconteceu com você. Vamos orar? Senhor nosso Pai,
Maravilhoso Tu és, Senhor Jesus, na terra e no céu. Tu és o dono de todas as coisas, Tu constituíste todas as coisas e Tu fizeste para a glória do Teu santo nome. Pai, diante dessas revelações, a Tua palavra acerca do perdão, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que a nossa mente, o nosso ser, ele possa ser de fato transformado e que o Senhor faça nascer em nós o amor genuíno pelas pessoas, que o Senhor faça nascer em nós a disposição para que possamos assim fazer aquilo que lhe agrada, para que possamos assim em Deus ter capacidade de perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. E tudo isso nós Te pedimos crendo nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou e reina eternamente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se essa palavra trouxe sentido para você, se ela te fez refletir, esteja livre aí para curtir ela ou então para enviar para outras pessoas. E deixa aqui os seus comentários se você tem dificuldade em perdoar e se você gosta desse tipo de conteúdo, para que a gente possa trazer mais conteúdos de valor para lhe ajudar nesse processo de liberar o perdão.